questão aborda o tema da história dos povos africanos. Lembrando que a África, de fato, é o velho mundo, porque é na África que começa a história da humanidade. E o trecho diz o seguinte: as sociedades que se desenvolveram no continente africano tornaram-se gradativamente complexas e diversificadas, como são até hoje. Da mesma forma que as relações das diferentes regiões com o mundo exterior. Antes da chegada dos europeus, a maior parte dos povos africanos estava organizada em reinos independentes. É importante. Muita gente pensa que antes do europeu pisar na África, que lá no continente só havia tribos isoladas. Isso é uma visão eurocêntrica. A maior parte dos povos vivia em reinos independentes, impérios. Havia as tribos, mas a maioria vivia dentro de algum reino. E que não estavam isolados do mundo exterior. Até o advento dos traficantes de escravos europeus, os árabes já praticavam o comércio negreiro, transportando escravos para a Arábia, que fica na Ásia, e para os mercados do Mediterrâneo. Então, quais são os mercados do Mediterrâneo? Europa, Ásia e África. Então, o trecho está dizendo para você que antes do europeu pisar na África, já havia comércio intermediado pelos árabes entre África, Europa e Ásia, ali no mar Mediterrâneo. Então vamos ver o que a questão nos pede, através do enunciado. O texto demonstra que as relações econômicas na África, antes das grandes navegações europeias, ou seja, antes de Vasco da Gama, antes de Pedro Álvares Cabral, antes de Dom Henrique o Infante, ou seja, quando a Europa vivia a Idade Média, caracterizaram-se pela, letra A, restrição da promoção de interações comerciais entre os povos culturalmente semelhantes. Falso. Falou que os vários povos africanos mantinham relações de comércio com os árabes, por exemplo. Então são povos de culturas muito diferentes que interagiam entre si através do comércio. Então, rotas comerciais na África, cidades, feiras, são muito antigas. Muito mais antigas do que as grandes navegações europeias. Da letra C. Inserção dos reinos africanos no processo de trocas comerciais de especiarias orientais. Aí falso, porque o texto fala do comércio de escravos. Ele não fala do comércio de especiarias. Letra D. Limitação do desenvolvimento comercial regional em virtude da extensão do território. Também falso. Apesar do enorme território do continente africano e de ser um continente bastante diversificado do ponto de vista da geografia, o comércio se desenvolveu em longas rotas comerciais continentais e intercontinentais, usando as águas do Mediterrâneo. O continente africano estabeleceu contatos comerciais com a Europa e com a Ásia. Letra E. Obstrução das atividades comerciais na porção norte em função do deserto do Saara. Também é falso, porque desde a antiguidade que caravanas de comércio atravessavam o deserto do Saara, interligando várias cidades do continente africano, com inclusive cidades do Oriente Médio já na Ásia. Grande exemplo é Tombuctu, cidade que se localiza no Saara e até hoje uma cidade que é um grande centro de rotas comerciais no norte da África. Repito, rotas comerciais que atravessam o deserto do Saara em grandes caravanas. O que responde à questão é a letra B. Então o texto demonstra a intermediação dos muçulmanos, no caso os árabes, nas transações comerciais africanas com os europeus. Como disse o texto, os árabes já praticavam o comércio negreiro de escravos negros da África para os mercados do Mediterrâneo. Ou seja, os mercados do Mediterrâneo incluem as transações comerciais com os europeus. Portanto, letra B.